Então, seu bebê cresceu. Esse é ano de formatura e ele está terminando a educação infantil. Como passa rápido, hein? E cada ano, mais desafios ele vem vivendo. E agora é a chegada de um grande desafio, a entrada no ensino fundamental. Vale lembrar que esse primeiro aninho não é a nossa primeira série. Você pode observar pela idade do seu filho, a idade que você fez a primeira série, que ele está mais novo do que você estava na primeira série. Isso por quê? Devido a muitas crianças não terem acesso à educação infantil há muitos anos atrás, o governo colocou o primeiro ano no ensino fundamental para torná-lo obrigatório. Então, aquele nosso pré de antigamente, ele acabou migrando para o ensino fundamental e hoje ele é o primeiro ano. Então, hoje as crianças vão do primeiro até o nono ano. Aqui na nossa escola, eles vão do primeiro ao quinto, depois eles vão fazer até o nono. Quem sabe até lá já tem o nono aqui, né? Vamos torcendo. Mas, por enquanto, até o quinto ano. E no ano que vem, a entrada para esse primeiro ano, que é tão diferente na vida escolar da criança, que é o começo de uma etapa totalmente diferente do que ele viveu até agora. Uma coisa bacana desse pré ter ido para o primeiro ano é porque ele também veio com uma proposta gradativa do aumento dos desafios. Então, quando vocês observarem o mobiliário da nossa sala do primeiro ano, vocês vão ver que ele permite tanto trabalhar em grupos de 6 crianças, como trabalhar em dupla, como trabalhar individual. Por quê? Ao decorrer dos anos, eles vão se acostumando com aquelas carteiras escolares tradicionais que são individuais. Mas no começo do ano, a gente acolhe eles nesse grupo de 6, que é como eles estão acostumados na educação infantil. No começo do ano, a gente também leva eles ao parque, 3 vezes por semana no primeiro bimestre. Depois, 2 vezes por semana no segundo bimestre. E no terceiro bimestre não tem mais parque. Por quê? A quantidade de conteúdos pedagógicos exigidos por lei vai aumentando bastante. Dá uma olhadinha no tamanho da apostila bimestral da criança de primeiro ano. É uma apostila cheia de brincadeiras, muito lúdica, muito preparada para a criança de 6 anos, mas é uma apostila em que a gente tem que brincar as brincadeiras daqui. Então, não dá muito tempo para parque e para brincadeiras extras em sala de aula. A gente vai focar bastante no desenvolvimento e nos conteúdos pedagógicos, tá? Dá para aprender brincando, com músicas, com brincadeiras, mas tudo vem também com a proposta do letramento, com o registro escrito, todos esses desafios no processo de alfabetização. Se o seu filho ainda não está lendo no começo do primeiro ano, fique calmo, tá tudo bem, tá tudo certo, ele vai desenvolver essa habilidade. É importante que seja durante esse ano, senão também pode ser no segundo ano. Mas se for no primeiro ano, a gente percebe que a criança tem um segundo ano mais tranquilo. Então, nós vamos tentar de tudo para que nesse ano ele conquiste a escrita das palavrinhas, no mínimo uma palavra simples. E cada criança vai ter o seu desenvolvimento. Tem criança que no primeiro ano constrói frases, textos, e tem criança que constrói palavras. Tem criança que está colocando uma letrinha para cada som, e isso é normal. É estranho pra gente que veio de uma escola em que todo mundo tinha que saber a mesma coisa, não é? Dá a impressão que a criança está atrasada, que a criança não consegue. Mas cada criança tem o seu tempo. É como eu falei no vídeo do nível 5. É como um jardim de rosas, um monte de botãozinho de rosas. Todos vão desabrochar no seu tempo. Basta a gente manter as condições corretas de água, de luz, de adubo. Algumas precisam de um pouquinho mais de adubo, outras de menos. Então, algumas crianças precisam de um pouquinho mais de ajuda nesse processo, precisam de mais tempo. Outras vão mais rápido, vão mais sozinha, porque cada uma é de um jeito. Criança não é tudo igual. Apesar de serem parecidas em muitas coisas, elas são muito diversas e cada um tem o seu tempo para desenvolver a aprendizagem. E é importante que nós, escola, e vocês, pais, respeitem isso. Não adianta querer forçar. Se forçar é pior. O que adianta? Estimular, ajudar. Qual é o maior estímulo para uma criança ler e escrever? A minha paixão. Livros, livros e mais livros.
tenha livros em casa, leia se você puder para ser um bom exemplo de leitor para criança. Isso é muito importante. Você também vai receber um e-book de como ajudar no processo de alfabetização, com as dicas que a gente dá. Então você não precisa ensinar, aliás, não é sua função ensinar, é a nossa função, mas você pode ser um bom parceiro, ajudando, estimulando, tendo materiais em casa que deem vontade no seu filho de ler e escrever, tá bom? O que é importante nas mudanças para o primeiro ano? Lembrar que a criança é uma criança autônoma, não é mais um bebê, então em casa exija cada vez mais da criança. Ele vai ter tarefas de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira leva um livro para casa, a gente tem um acervo de livros fantástico aqui no CED, com livros selecionados justamente para essa idade, para você, se a criança ainda não está lendo, você pode sentar no tapete, ler para ela de um jeito gostoso, porque nada estimula mais do que uma boa hora de história. Se ela já lê, você pode pedir para ela contar o livro para você. Se ela está lendo ainda naquela fase que a gente chama de soquinhos, leia junto com ela, porque nessa fase é uma leitura decodificada e ela ainda não compreende o que ela leu. Então você pode ir ajudando, lendo junto, ela lê algumas palavrinhas, você lê outras e depois retoma o contexto do que é que aconteceu naquela parte. E nas tarefas, como proceder nas tarefas de primeiro ano. Nós temos aqui o bloco de tarefas do bimestre e muitas tarefas já pedem para a criança escrever. Como é que a gente faz se a criança ainda não está escrevendo? Eu vou dar um exemplo dessa atividade aqui, que na verdade é mais de leitura do que de escrita, depois eu falo da leitura. Aqui ele tem que ligar onde é o cravo e onde é a rosa. Então, você pode dizer onde você acha que está escrito cravo e onde você acha que está escrito rosa. Dê oportunidade para a criança refletir. E se ele falar qualquer coisa, fala, por que você acha isso? E quando for atividade de escrita, como aqui, esse é um livro 3, então já tem bastante escrita, que ele tenha que escrever, antes de ditar as letras ou de dizer quais são, pergunta, qual letra você acha que se escreve isso? Como você acha que se escreve aquilo? E, gente, não tem problema errar no primeiro ano. Imagina que você está aprendendo a escrever russo. Você vai escrever tudo certo? Né? Os erros são aceitáveis. Se você quiser corrigir, se a criança aceitar a sua correção, pode corrigir. Se a criança ficar azeda, não gostar da correção, você manda para a professora ver como ela fez, como ela desenvolveu. Por quê? No segundo semestre, que aliás esse que eu estou mostrando para vocês é o livro 3, que é o livro do segundo semestre, vai estar acontecendo em agosto e setembro. É no segundo semestre que a gente começa a trabalhar um pouco mais a cobrança das ortografias corretas. No primeiro semestre do primeiro ano, a gente sabe que a criança ainda não conhece a ortografia. Ela vai conhecer para depois a gente cobrar. Então, não cobre a escrita correta antes da hora, tá? Pontuação, então, isso é só lá no segundo ano. Fiquem tranquilos, tá bom? A matemática também nós não podemos deixá-la para trás. E o bilíngue, que além do ensino de inglês que tem na apostila, tem os materiais da National Geographic, que daí também começam o ensino de ciências em inglês. É muito bacana. Uma coisa importante de falar para vocês é que aqui no primeiro ano, aí as crianças já dividem por disciplinas a apostila. Se você quiser marcar para ela onde que fica cada disciplina, isso ajuda bastante e eles adoram colocar post-it, colocar as coisas, é algo bacana de você fazer. Estimula a cuidar bem do material, se quiser passar um contact, sempre coloca etiqueta com o nome da criança, porque quando a gente cuida é porque a gente demonstra afeto e cuidado, carinho, representa importância naquilo. Então, esses pequenos detalhes mostram para o seu filho que você se importa com a atividade escolar dele, tá bom? Converse sempre com a professora do seu filho no ano que vem. Saiba qual etapa que ele está. Não se aprende a ler e escrever do dia para a noite. Tem gente que fala, ele deu um estalo e começou a ler e escrever. Não.
Esse chamado estalo é um processo lento, que a gente, educador, sabe acompanhar exatamente em que fase que a criança está. Então, você pode conversar sempre com a professora se ele está evoluindo, quão longe ou quão perto ele está dessa aquisição, como que você pode fazer para colaborar em casa, não para ensinar, mas para que ele continue sendo estimulado em casa, tá bom? E um detalhe importante de primeiro ano, mas que sempre é uma mudança na vida, é a cantina. No primeiro ano, eles vão para o ensino fundamental e já tem a cantina. Isso é mudança de status de vida. Vocês vão receber pelo clipe o cardápio do que tem na cantina e você pode ensinar o seu filho a trazer o dinheirinho para comprar as coisas na cantina. É um detalhe, né? Mas que para criança não é nada detalhe. Então é importante explicar isso para vocês também. Vocês podem acertar direto na cantina mensal, ou então é legal eles aprenderem a ter uma educação financeira, de controlar troco, de controlar quanto traz para comprar os lanchinhos que eles querem na cantina. Vocês vão ver que é uma nova fase dessas crianças que não são mais bebês e que vai ser muito gostosa da gente viver juntos, tá bom? Contem com a gente qualquer dúvida que vocês tiverem. Um abraço, fiquem com Deus.